Oi galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre um grupo de mulheres que foi chamado para uma missão, um resgate para conseguir ali explodir uma central telefônica e o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados pode depender do sucesso dessa missão. E essa história eu li no livro. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, queria pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de curtir e compartilhar o vídeo para divulgar um pouco mais a literatura por aí. E também, se você se interessar pela história e pela minha análise, não se esqueça de comprar com o meu link aqui na Amazon, que está na descrição, que ajuda muito o Li no Livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Os Espiãs do Dia D, do Ken Follett, que foi lançado originalmente em 2001 com o título original de Jack Dawes. Aqui a gente vai acompanhar então um grupo de 6 mulheres que são ali selecionadas para fazer parte desse grupo para ir em uma missão que é basicamente um resgate, ou seja, elas vão basicamente destruir, né, botar fogo ali, botar bomba numa central telefônica que está sendo ocupada pelos nazistas na França e que já teve uma outra missão que tinha como objetivo esse plano, mas que deu errado. Então elas são meio que ali o último recurso que o pessoal tá achando para conseguir interromper então essa comunicação nessa central telefônica e que é muito importante de ser feito porque está ali na beira de ser resolvido, começar a ser resolvida a Segunda Guerra Mundial e os aliados pretendem então invadir a França e retomar o território. E se elas conseguirem ser bem-sucedidas, isso vai ser muito, muito bom, porque vai facilitar bastante para que os alemães não consigam se comunicar enquanto essa invasão acontece. Esse foi o meu primeiro contato com o autor Ken Follett, né, que já foi aí super panfletado pelo Rodrigão. Inclusive eu esqueci de citar antes, mas é um livro da nossa leitura coletiva, né, que a gente faz aí quase que de mês em mês. Mas a gente um mês sim, um mês não, às vezes uns livros grandes, às vezes uns livros pequenos, enfim. E a gente acabou chegando nesse daqui que é um pouco menor e mais contemporâneo, então, apesar de se passar na Segunda Guerra Mundial. E eu estava muito animada para fazer a leitura aí de alguma coisa do Ken Follett, mas geralmente ele é famoso pelos seus calhamaços e suas séries, trilogias e blá 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 blá. E eu queria começar então por um livro que fosse um pouco menor e também fosse único. E batendo em tudo que o Rodrigão tinha em casa versus os que eu queria ler, a gente acabou batendo martelo nesse aqui e foi uma escolha muito acertada. Confesso que achei no comecinho dessa história ele um pouco prolixo, né, o Ken Follett. Achei que ele dava detalhes demais e às vezes tornava a leitura um pouco cansativa. E logo eu, né, a super fã de King, como é que eu fui reclamar de alguém ser prolixo? Mas é porque realmente depois que você vai andando na história, você entende como você precisa estar bem situado na situação, que já é uma coisa um pouco ruim, né, de entender ali uma França que foi tomada pelos nazistas. E também para você conhecer todos os aspectos das personagens que vão aparecer, para que você, lá pra frente, quando as coisas começam a acontecer, você tenha uma ideia de como elas reagiriam, como aquilo impacta cada uma. Enfim, acho que é bem importante e mesmo que seja um pouco demorado o começo, ainda vale muito a pena continuar nessa leitura. A primeira das descrições um pouco mais pesadas aqui vai ser com a Felicity, né, a Flick, que é a nossa protagonista, que ela é uma super espiã britânica aí, que está aí em missão já faz aí uns 2, 3 anos, e que ela é basicamente a top ali do pessoal, né, eles são conhecidos basicamente pelos seus codinomes, né, no caso dela é a Leoparda, e todo mundo conhece os feitos e o sucesso das missões dela, e é muito interessante porque a gente vai conhecendo então um pouco dela, um pouco do casamento dela que está ali meio em crise, como ela se sente, como ela trabalha, o foco que ela tem para estar nessa posição, sabendo que a qualquer momento pode dar ruim, né, e ela morrer. Então é muito interessante como ele constrói essa personagem e dá super aquele poder assim de girl power total, porque ela é uma personagem muito forte e muito comprometida com a causa, e isso é muito da hora. E o legal dele ter escolhido ela como protagonista é que ela vem representando aí diversas mulheres que não tiveram destaque, né, que participaram em muitas missões também, como espiãs e tudo mais, tiveram um grande destaque em grandes conquistas da Segunda Guerra Mundial e acabam não tendo o devido reconhecimento por serem mulheres na época, enfim, terem seus prêmios, seus louvores negados ali, enfim, faz parte, né? E outra coisa bem importante também nessa construção inicial é você entender aquele contexto, que é um contexto super cagado, né, como eu falei, que é o caso de uma França que está sendo dominada pelos nazistas, né? Eles ocuparam os territórios, então as pessoas ainda vivem ali, mas elas vivem naquele constante medo, tendo que conviver com os inimigos, passando fome, passando dificuldade, já que tudo ficou mais difícil, né? Porque não tem como as coisas chegar fácil em um lugar que está ocupado.
E é muito interessante você ver esse contexto. Eu já li algumas outras histórias que se passam nesse momento, nesse lugar, assim, né? Nesse lugar não específico, mas na França como um todo. E é bem pesado e é bem revoltante tudo que acontece nesse cenário. Outra coisa bem legal pra gente que é aí contemporânea, né, essa história, é você entender a dificuldade que se dava para ter ali a comunicação, as diversas missões que tinham, como era difícil você entender onde é que estavam os agentes, se eles estavam bem, se tinha dado certo, se não tinha. E é muito interessante mesmo, assim, você ver como que isso tudo dava certo. Além de você ter comunicações mais precárias do que hoje em dia, né? Você ainda tinha que não ser pego pelo inimigo. Então, eu achei muito interessante, acho sempre legal relembrar isso, que como que os caras conseguiram fazer isso? Vou abrir um parênteses aqui de uma das coisas que me incomodou um pouquinho nessa leitura, é de alguns estereótipos e de algumas coisas que o autor reproduz nas suas falas e nas descrições de seus personagens, que me deixa um pouco irritada, assim, sabe? Aquela coisa arada. Por exemplo, ela precisa ser a mulher mais fodona e precisa também ser a mais bonita, assim, tem que ter Sim, tem que ser tudo a mais, sabe? Não dá só pra pessoa ser uma pessoa normal, é que se ela fosse feia daí. Mas enfim, né? Isso e outras coisas que vão aparecendo. Claro que muitas dessas falas estão embutidas em personagens que, de propósito, né? Pra evidenciar tudo isso que elas passavam, e isso super ok. Mas assim, não é algo que atrapalhe a leitura. Eu acho que, pensando mais de uma mulher lendo, né? Que vai atrapalhar, que vai te irritar. Então, acho que não é algo assim que desmereça o trabalho do livro, com certeza. E em contrapartida, assim, para super exaltar, tem aqui nesse livro uma diversidade, assim, e vários tipos de representatividades muito legais nesse livro. Claro que vai faltar aqui, obviamente, né, alguns personagens aí negros, óbvio, mas a gente tá falando de Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ali, enfim, né, não dá pra defender essa galera nesse tempo. Mas eu achei muito legal porque traz outros personagens, assim, que eu não vou estragar, porque eu acho que entregar, né? Porque eu acho que é um spoiler. Mas que eu fiquei super feliz, assim, sabe? Um quentinho no coração quando esses personagens aparecem. O livro teve pra mim uma mudança de ritmo dramática, assim, drástica, alucinante da metade pro final. Eu acho que ele realmente encontra seu passo ali, porque, como eu disse novamente, né, ele tem que construir muita coisa pra chegar até ali. E quando realmente a ação começa, no caso que vai dar início a missão delas, nossa, o livro fica assim, muito, muito, muito bom. E você quer muito saber o que vai acontecer, você quer saber o que essas personagens vão fazer, como que vai dar certo, porque todas as cartas estão contra elas, assim, todos a aposta assim que vai dar certo é muito baixa. E é muito legal acompanhar elas, você se afeiçoa a elas, assim, mesmo que não a todas, né? Porque também é muita coisa você construir, né, 6, 7 personagens, fora o resto do pessoal que tá envolvido. Mas achei que, nossa, é muito legal, vale muito a pena. Se você tiver dificuldade no começo, vale muito a pena continuar. Outra coisa que eu gostei bastante agora pensando no Ken Follett é como ele tem coragem de tomar decisões assim que machucam o leitor mesmo. E não tem medo assim de dar grandes reviravoltas, de tomar decisões críticas para os personagens. E eu gosto muito disso, porque dá aquela veracidade para a história que você se preocupa e você tem medo do seu personagem acontecer alguma coisa com ele. Porque muitos livros acontece mil e uma coisas e os personagens sempre dão um jeito de escapar e sempre conseguem fazer isso, sempre conseguem fazer aquilo da melhor forma possível. E isso cria, assim, ao longo da história, meio que você não se importa se vai ter problemas, porque o autor basicamente tá protegendo os personagens. E aqui isso não acontece e eu gostei bastante, até porque eu acho que seria um pouco, né, de falta de respeito, digamos assim, às pessoas que realmente passaram por essas coisas durante a guerra, né, e não tinha ninguém para proteger elas, um autor por trás. Então eu adorei que Ken Follett por isso e acho que muito, muito da hora. Então foi uma experiência super bacana, super da hora. Acabei dando 4 estrelas e meia pra esse livro, só tirei um pouquinho por aquele começo, eu acho que pode prejudicar a experiência de algumas pessoas, o começo mais lento. Mas no modo geral foi muito bacana, já quero ler mais outras coisas dele. Agora a pergunta fica aí, né? Vou para outros individuais pequenos? Começa uma trilogia gigante? Não sabemos ainda, né? Vamos pensar aí pro próximo ano
como que as coisas se encaixam. Então, galera, por aí, isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Fiquem aí de olho das próximas anúncios aí de leitura coletiva. Já adiantando, então, no começo do ano, a nossa próxima leitura vai ser Oliver Twist, do Charles Dickens, que eu estou super animada para fazer a leitura. E espero que vocês estejam também e embarquem aí nessa aventura com a gente. Não se esquece, então, de curtir, compartilhar, se inscrever, aquelas coisas todas que eu falei no começo, se vocês ainda não fizeram. E a gente se vê, então, por aí.